salve, gente do agro! Hoje a equipe do canal No Agro, composta pelo Daniel, pela Nil e pelo João Vitor, está aqui no SESI Senai de Santo Antônio da Platina, no Paraná, para apresentar um projeto muito bacana que foi desenvolvido aqui no Senai por duas alunas que estudam aqui nessa sede, que é sobre o tijomilho. E o que é o tijomilho? É um aproveitamento do sabugo do milho na transformação para um tijolo ecológico. Primeiramente, nasceu aqui no município, daqui foi para o estado, do estado para a nacional e se tornou internacional, uma vez que foi apresentado nos Estados Unidos. É sobre esse assunto que vamos falar hoje aqui no canal No Agro. É muito interessante, portanto, aproveitamento do sabugo do milho para a transformação em tijolo. Acompanhe a gente. Bem, gente, estamos aqui dentro do ambiente Fab Lab do SESI Senai, Santo Antônio da Platina, Paraná, para conversar sobre esse assunto muito bacana, interessante, importante, que é a produção do tijomilho, que vem através do aproveitamento da espiga do milho na transformação para o tijolo. E quem está com a gente é a Tatiana Nespoli, que é diretora do sistema SESI Senai aqui de Santo Antônio da Platina. Primeiramente, obrigado por receber a gente e, já entrando diretamente no assunto, Tatiana, como surgiu isso e qual é o apoio que o SESI dá, o incentivo dado às alunas para poder chegar a uma coisa tão importante para a natureza e, consequentemente, para a construção civil? Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, o Colégio SESI atua, né, tanto o SESI quanto o Senai, nós atuamos muito no incentivo da pesquisa científica, trabalhamos muito com projetos e realmente incentivamos os nossos alunos a realizarem a pesquisa científica. E esse projeto, né, o tijomilho, ele nasceu em 2024 com as nossas alunas, numa das oficinas do primeiro trimestre, na qual a gente fez uma parceria com a APLA, aqui de Santo Antônio da Platina, e tivemos a nossa feira de engenharias. Então, todos os anos a gente faz uma feira de engenharias, né? E aí, um dos desafios é que eles escolham uma das áreas de engenharias e encontrem uma solução. E aí, eles trouxeram a proposta do tijomilho. A gente gosta muito, né, de reforçar a fala da pesquisa, né, da iniciação científica com os nossos alunos, porque a gente sabe que quando eles saírem do ambiente escolar, do ensino médio, buscarem aí uma formação técnica ou uma graduação, a importância que vai ter para eles esse conhecimento acadêmico formal. Sem dúvida. Então é por isso que a gente trabalha muito com eles e a gente percebe que o resultado para eles, na prática, é bem maior, né? Eles conseguem visualizar esse resultado na prática de forma bem melhor. Então a gente acaba tendo essas conquistas com eles aí e eles conseguem, de repente, palpar melhor esses resultados. O SESI Senai, ele atua com crianças, adolescentes do segundo grau, né? Sim. É o caso nosso aqui. Sim, nós trabalhamos somente com o ensino médio, né? E trabalhamos também daí com a formação técnica no Senai, mas o SESI trabalha somente com alunos do ensino médio. E quando vieram as meninas com essa ideia, que a princípio poderia ser assim uma ideia maluca, como transformar isso, o trabalho, né, evidentemente, para se chegar ao produto final, foi muito grande, eu tenho certeza quanto a isso. Vamos desenvolver como é que foi feito para chegar até o tijomilho, mas ao mesmo tempo a gente, depois de concluído, vê a estrutura toda e a vitória que vocês têm ao incentivar. Você e toda a equipe do SESI, evidentemente, e as meninas mais ainda, né? Sim, eu digo sempre que aqui na nossa unidade nós temos assim uma equipe muito forte, muito parceira, né? Porque nós trabalhamos com... Isso é fundamental. Sim, porque nós trabalhamos... Por sermos, né, uma instituição que tem SESI e Senai, então nós temos docentes da equipe do SESI que são muito engajados, e Senai, e em conjunto, quando surgem as ideias, que às vezes muitas pessoas pensam que são ideias, às vezes, puxa, mas será que vai dar certo? Nós, na verdade, incentivamos, né? Vamos tentar, vamos ver se realmente vamos ter resultado. E aí é esse o trabalho que a gente realiza com os alunos. Me mostre, pesquise, traga, vamos junto, e aí a gente também vai trabalhando junto com eles. E no caso delas, por exemplo, a gente fez muito esse trabalho, realmente de, né, trabalhar ali
em várias mãos, né? Muitos professores, nós temos o professor Roberto, que acompanhou agora no final, mas lá do início, desde o início, muitos professores acompanharam, porque aqui é sempre assim, certo. São muitos professores acompanhando junto, e elas fizeram, né, para chegar no produto final, que foi o tijolo, elas fizeram ali as bolinhas de barro, foram buscando testes, então foi um processo gradual, aos poucos, para elas conseguissem realmente chegar ao tijolo que elas precisavam, chegar àquilo que realmente era o que elas desejavam. Certo, essas bolinhas, né, foram feitas para teste, para liga e etc. Aí você comentou comigo que até houve diferença dessas bolinhas aí, em questão de terra também. Sim, sim, na verdade, assim, conforme elas vão pesquisando, né, e é isso que a gente sempre trabalha muito com os alunos quando a gente fala das pesquisas, né, conforme elas foram realizando as pesquisas, então, assim, elas entenderam o que elas precisavam para construir um tijolo, né, então o tijolo precisava da argila, elas queriam reduzir o cimento, então vamos substituir pelo sabugo do milho, como a gente faria. Foram fazendo os testes de como seria esse sabugo. Só que, na verdade, elas descobriram ao longo deste processo que não é qualquer terra. Então, quando a gente faz uma mudança de composição desta receita do tijolo, altera o produto final. E aí é por isso que quando a gente fala, né, às vezes das bolinhas, elas realmente vieram aqui por vários dias, fizeram vários testes e foram, né, tentando até dizer assim, não, com essa terra funciona, com esta não funciona, para realmente ter uma base, né, correta, porque a gente sabe que elas têm que ter uma pesquisa aprofundada, mas tem que ter também um produto final que depois a gente possa fazer teste e dizer esse produto está adequado para o mercado, porque a gente olha também para o mercado, a gente trabalha com eles também, com projetos, que eles possam dizer assim, esse nosso projeto, além de, né, a gente trabalhar com inovação, tecnologia, sustentabilidade, é um produto de viabilidade comercial. Ótimo. Então é isso que elas têm que pensar. E aí foi esse trabalho que elas fizeram. Bom, o início, portanto, foi 2024, um ano e meio, mais ou menos. Exato. Isso tudo, não é? E foi dividido em fases, são 7 fases no total. A primeira fase, anúncio e formação de desafio, que foi de 13/2 a 14/2 de 2024. A segunda fase, pesquisa e definição do problema, que talvez seja esse aspecto abordado por você agora, que problema vai aparecer bastante, não é? Aí tivemos a terceira fase, que foi busca por materiais alternativos, de 20 de fevereiro a 23 de fevereiro de 2024. A quarta fase, primeiros testes e protótipos. Veio a quinta fase, ajustes do material, que foi citado agora há pouco pela Tatiana. Reconhecimento e a expansão. E, finalmente, a fase 7, que foi a preparação internacional. Isso mesmo, preparação internacional, ou seja, a inscrição na Genius Olympiad, lá nos Estados Unidos. E esse assunto vamos abordar com o professor Roberto e com as meninas que estão participando com a gente, portanto, as alunas aqui do SESI que estiveram lá na terra do tio Sam. Agora, com relação, Tati, ao produto pronto, que já estamos vendo aqui. Ele já tem, digamos, a patente? Não. O que falta para isso? E o que o SESI precisa para patentear o produto e, ao mesmo tempo, colocar no mercado? No momento, as meninas ainda estão realizando testes, né? Nós ainda estamos em processo de teste. É um produto realmente com muita viabilidade de mercado, nós já sabemos disso. Então, ele tem assim, um grande potencial, né? Elas sabem, nós sabemos. E o objetivo realmente é que elas busquem a patente desse produto, mas a gente ainda está em fase de teste. A gente já tem realizado alguns testes, já fizemos alguns testes, e elas precisam trabalhar ainda em alguns detalhes para que realmente elas possam viabilizar esse produto final. Então, elas ainda estão nesse processo, né, porque como é um trabalho, né, um projeto, elas precisam ainda finalizar para dar entrada nesse processo de patente, que é o que elas estão
realizando a partir de agora. Então tá? mais um tempinho ainda, cerca de meio ano por aí? Acredito que até o final do ano. Acredito que sim, elas ainda têm esse período aí para trabalhar. Certo. Mas a gente sabe, né, a gente já tivemos vários contatos com vários parceiros, industriários, né, investidores, inclusive, que já conheceram o projeto delas e incentivaram, né, as meninas a realmente continuar, porque é um produto com viabilidade de mercado, com certeza. Porque para colocar no mercado, é evidente que é necessário investimento. Tá? Sim. Então você que é um investidor que está à procura de inovação, nós temos aqui uma oportunidade. Você, investidor do Brasil, pode entrar em contato com o SESI Senai de Santo Antônio da Platina, Paraná, falar com a Tati, professor Roberto, para saber mais detalhes. É muito interessante, é muito bacana e é muito bom que você participe desse projeto, porque afinal de contas é algo ecológico, de reaproveitamento, e queremos que realmente as meninas tenham sucesso dessa empreitada aqui, como estão tendo já, de certa forma, né? Reconhecimento já está chegando. Sim, com certeza. Elas são fantásticas, são meninas muito estudiosas, dedicadas, né? E tem assim uma responsabilidade, uma resiliência, né? A gente tem percebido muito isso desde o início do projeto, e então a dedicação delas, o esforço delas tem valido a pena, e a gente tem certeza que elas vão conseguir realmente, já têm conseguido o reconhecimento, mas vão conseguir muito mais pelo projeto delas. Com certeza. Tati, obrigado pela atenção. A gente agora vai conversar com o professor Roberto Micó, que é o orientador das meninas, né? Para ele falar sobre as partes técnicas e etc. E finalmente depois a gente encerra com as duas meninas, né? Clara Nogueira Dalsaço e a Ana Júlia Paiva. Obrigado, Tati. Obrigada. Bem, dando continuidade então nesse papo sobre esse tijolinho aqui, desenvolvido no SESI Senai de Santo Antônio da Platina, bater um papinho com o professor de Elétrica e Automação da unidade, professor Roberto Micó, que foi o orientador das meninas, da Clara e da Ana Júlia, nesse projeto. E é bom ver o resultado final. Primeiramente, parabéns, Roberto. Muito obrigado. E que você incentive outras crianças, outros adolescentes, nesse mesmo sentido, porque, afinal de contas, é importante demais, e o trabalho realizado aqui no SESI demonstra isso. Isso. Essa é uma conquista, né, não só do grupo, né, de estudo, mas de toda a unidade, né? Porque nesse tijolo aqui não está apenas o orientador, né? Aqui está toda uma equipe, está muito esforço para a gente conseguir também a parceria, chegar aos momentos ideais. São etapas vencidas, né? Você entregar um produto desse, nesse formato, dessa forma agora, parece que foi assim, foi ali, misturou um pouquinho. Depois de pronto, fácil, depois de pronto é fácil. Mas aqui a gente tem muita pesquisa, muito estudo, muita parceria para a gente conseguir entregar esse produto e realizar o desejo, né, que é o mais importante, dos alunos em desenvolver algo sustentável, não só para a nossa cidade, mas, quem sabe, aí para o planeta Terra, né? E o estímulo a elas, né? E elas servem de exemplo para outros, né? Sim, lembrando que elas são pioneiras em todo esse desenvolvimento, aí, essa criação, né? Elas são pioneiras em muitas etapas de vencimento. Então, certo. Bom, você como orientador, como é que pode avaliar a aceitação delas nos seus pitacos? Então, na verdade, assim, ser professor orientador, ele é um pouco pai, um pouco psicólogo, ele é um pouco estudioso. Puxão de orelhas. Puxão de orelhas. Tá. Mas, assim, houve uma aceitação muito forte delas no meu segmento. A gente aqui tem uma linhagem, assim, o não, ele tem peso e o sim segue em frente. Então, quando elas escutaram o não, elas sabiam o porquê. É lógico que eu não vou falar não porque eu quero falar não. Eu tenho que ter a responsabilidade de mostrar o porquê do não. O risco, aquilo que não é viabilidade, aquilo que não faz parte do projeto. Na pesquisa, muitas vezes a gente muda o curso da pesquisa e perde o objetivo. Então isso acontece muito. Chega um momento que você fala, será que o milho, o sabugo é a melhor opção? É aquela linha então. Tomou aquilo, vai tomar esse caminho, pronto. O projeto é tijomilho. Certo. Então nós não vamos trocar composto agora. Se for para trocar o composto, a gente para o projeto, encerra por aqui. E aí fica aquele desânimo porque você não tem buscar um outro material. Exatamente. E não sai do lugar, né? Não sai. Aí você não entrega o produto. Chega uma hora que você fala, não teve sucesso porque não houve mais incentivo e mais inovação e mais dedicação.
Tá. Qual é a composição do tijolo milho aqui? Aliás, que produto lindo, viu, gente? Fantástico. Ótimo acabamento. Você cheira, ele tem um cheirinho de milho. A produção, 90%, 80% Na verdade, ele tem do sabugo de milho. Ele tem uma redução, né? A proposta do sabugo de milho é reduzir o composto de cimento e arenito. Por quê? E água, né? Porque o composto do sabugo, ele retém água. Então você consegue fazer uma massa homogeneizada com menos água. Esse era o foco principal, era a questão de sustentabilidade. Economia de água, evidentemente. Água e carbono. Esse era o nosso propósito. Porque na extração do cimento, ele tem uma utilização aí altíssima de carbono. Você começa lá com a degradação do meio ambiente, extraindo a parte da matéria-prima, tem um transporte desse material, tem o refino desse material, até chegar num saquinho de cimento que você compra na loja de material de construção. Isso retém muito carbono na natureza. Então a nossa proposta era redução de carbono. Então aqui, o que eu preciso? Sabugo de milho, triturar esse sabugo de milho numa granulação que a gente chegou específica, não é qualquer granulação, evitar que ele crie uma dispersão de umidade, ou seja, eu não posso ter esse tijolo rachado, eu não posso ter esse tijolo mole, ele tem que ter uma composição que ele tenha a firmeza de um tijolo e possa proporcionar uma construção. Então, todo esse processo de testes é que ele tem que ser muito bem feito dentro de prazos. Conseguimos, não saímos do propósito e chegamos a esta massa que é a ideal para os testes. Ainda tem testes a sendo feitos, a gente não adianta jogar um produto no mercado, tem que ter, atender as NRs, não são poucas, são bastante, e dentro das NRs eu tenho que ter todo o conceito também de viabilidade de construção, tem que ter aceitação também da construção civil. O modelo, desenho dele é de um tijolo ecológico, porque a gente não tem a ideia de mudar o conceito de construção ecológica. A gente quer dar opções, viabilidade, para expandir o mercado e o cliente final escolher se ele quer um tijolo ou não ecológico. Então, a proposta está aí. Vamos agora para os testes finais e, tendo viabilidade de negócio, aí fica aí um outro segmento de produto. Aí vai para o comércio, vamos aí embora, vai para o né? comércio. Vamos construir casas ecologicamente corretas, né? Bom, Roberto tocou aqui no assunto de tijolos ecológicos. Aqui em Santo Antônio da Platina tem uma cerâmica que trabalha com tijolos ecológicos, vem ganhando mercado. E a forma utilizada para esse teste foi feita nessa cerâmica, eu não me lembro o nome, infelizmente, mas quero agradecer aí os proprietários por também abrirem as portas e receberem e aceitarem esse teste através das formas que tem nessa cerâmica ecológica aqui em Santo Antônio. Por isso que é importante a parceria, né? Isso. As pessoas abrindo as portas para a inovação. Né? Como professor, né, eu fico aqui aproveitando o espaço, né? As empresas, elas precisam ter um olhar mais criterioso nas instituições de ensino, técnicas, nos CDTIs das cidades, nas representações que tem um momento de apresentar um jovem com uma ideia de inovação ou projeto de inovação. É importante que as empresas tenham um momento de falar assim, poxa, vamos ajudar. Por quê? Porque não se sabe que nível que vai chegar esse projeto. Sim. Pode ser. Só que assim, a gente não vai incomodar uma indústria, parar uma produção ou pedir ajuda. Jamais. Se a gente não tem uma visão mínima de viabilidade, né? A gente vai continuar sendo dos nossos laboratórios. A gente vai para fora porque a gente sabe que ali tem algo diferente e que pode ter um projeto realmente, né, que chegue no momento final de comercialização. Abriu portas também, é bom a gente frisar aqui, né, Roberto, a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, que também é uma parceira, tornou-se uma parceira desse projeto. E é importantíssimo demais uma instituição como a UEL participar também do projeto, devido a todo o parque técnico que tem lá dentro, né? Professores, etc. Sim. Ali, na verdade, eles têm os laboratórios com maior dedicação no sentido de técnicas de testes e experimentos mais avançados, no sentido de que lá é uma instituição que tem uma formação de engenharia, aqui a gente tem uma formação técnica. Então, nossos equipamentos aqui chegam até um limite.
Acima disso, a gente tem que ter parceria, senão a gente não consegue atender às necessidades das normativas. Você esteve também nos Estados Unidos? Estive. Me adotaram, né? As meninas me adotaram, então a empresa achou interessante que eu fosse com elas, porque a gente já estava aí no momento de visitas de feiras nacionais, já tinha uma confiança, né, entre o projeto e as pessoas que estavam indo, e eu fui aí o contemplado com essa experiência internacional maravilhosa. Tá. Então nasceu aqui, digamos, municipal, aí passou para o âmbito estadual, nacional e, finalmente, internacional. Já estamos, então, no mundo. Estamos porque lá nós tínhamos 69 países, foi apresentado... 69 países. Então, projetos 2000 e pouco, 2.400 na verdade, existe uma seleção, uma pré-seleção, que assim, existem duas viés para chegar lá nessa apresentação internacional. O primeiro é você ser campeão nacional. Certo. Foi o que aconteceu com as meninas, elas foram campeãs em uma feira, e o prêmio dessa feira, por ser campeão, era exatamente a carta visita para você ir para os Estados Unidos. Certo. Ou você postular o projeto junto à universidade lá, e lá tem uma banca que vai analisar se é viável ou não você participar. E é tudo banca, né? Não tudo tem como. banca. E esse municipal, estadual, nacional, tudo não banca. existe, e nós, como professores orientadores, na verdade, a gente não tem nem acesso a essas bancas. Certo. A gente fica literalmente, né, excluído. E tem que ser, né? Tem que ser, porque senão você tem um lado emocional, né? Mas lá nos Estados Unidos, a proposta deles é exatamente uma competição entre os melhores projetos. Nós, que estávamos acompanhando os estudantes, nem sequer vimos a apresentação, porque é fechado, restrito apenas aos alunos. Então, assim, um sistema realmente bastante competitivo. Não é só Brasil com Brasil, ali você tem realmente ali 69 países de diversas culturas, então tem de tudo para ser apresentado. E são várias categorias. O nosso está dentro da categoria de ciência. Certo. E para a gente finalizar, Roberto, quanto o Brasil é um grande produtor de milho. Estados Unidos ainda é o maior produtor de milho do mundo. A matéria-prima, após todas as etapas serem vencidas, aprovação e etc., vamos ter o suficiente? Eu acredito que sim. Por quê? Hoje o sabugo ele não tem um destino 100%, vamos assim, biodegradável, né? Então aqui você consegue diminuir, a proposta é você melhorar um produto, reduzindo a quantidade de água e carbono, utilizando uma fibra vegetal. Essa é a proposta. Então, eu tenho bastante sabugo de milho no mundo para conseguir produzir isso em escala? Temos. A produção de sabugo hoje, de milho, aí, o restante de produção, dá para suprir tranquilamente. Lembrando que é uma proposta de compra, né? Não é que todo mundo vai usar. A absorção comercial é assim, não quero isso aqui, eu quero aquele outro. Então, a decisão é do cliente final. Mas a questão de matéria-prima é bastante abundante, com certeza. É abundante. Mas, Roberto, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E continue incentivando outras gerações que estão chegando aqui no SESI, para que tenhamos outras, Clara, Ana Júlia, e evidentemente que esse trabalho voltado para a ecologia, esse trabalho voltado para a proteção do meio ambiente, possa florescer em todo mundo. Parabéns, e é por aí que a gente começa realmente a ter um trabalho, e aqui estamos para divulgar esse trabalho que é importante. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de apresentar aqui as nossas criadores do tijomilho. Beleza. Bem, eu sei que a nossa audiência estava muito, muito curiosa para saber das meninas. Da Clara, tudo bem, Clara? Tudo bem. Então tá bom. E da Ana Júlia, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Bem, perguntei para o orientador, professor Roberto, como eu posso classificar a Clara e a Ana Júlia? Como cientista, algo assim? Aí o Roberto foi muito prático e direto. Classifique como loucas, porque é elas que inventaram essa coisa aqui. Então, dentro dessa loucura, como é que chegaram a projetar um tijolo à base de sabugo do milho? Bom, teve muitas ideias iniciais, logo no começo, lógico, o tijolo de milho não foi a primeira ideia, né? A gente teve muitas ideias, que teve o principal, acho que já foi falado aqui, né? Que teve, tudo começou com um desafio aqui durante a escola, né? Com o CREA e o APLA.
que foi encontrar um problema durante a engenharia civil e solucionar. Então a gente começou a fazer várias pesquisas de vários problemas recorrentes dentro da engenharia civil. Então a gente viu muitos problemas. Primeiro a gente pensou em construir uma ideia, né, de uma cooperativa de reciclagem de entulhos, civil. né, que um problema da engenharia civil era o descarte incorreto desses entulhos. Então a visão de vocês sempre foi voltada para a engenharia civil. Sim, cada equipe foi distinguida com uma engenharia, cada equipe ficou com uma engenharia. Certo. Então tinha engenharia química, engenharia elétrica, e daí a nossa equipe ficou com a engenharia civil. Mas aí a gente quis um produto bem inovador que os jurados, né, olhassem e falassem, nossa, que legal. Então a gente viu que os tijolos ecológicos, os tijolos convencionais, esses que a gente compra, eles são queimados, então tem todo esse problema ambiental devido ao CO2, né, a queima. E já tinha uma solução para isso, que seriam os tijolos ecológicos tradicionais, só que eles são muito caros, então as pessoas acabam não comprando por ele. Certo. E daí a gente começou a fazer muitas pesquisas de que material que poderia contribuir para a gente colocar nesse tijolo. A primeira ideia foi a mandioca, que a gente pensou em alguns materiais que tivessem fibra o suficiente para ajudar. Só que daí veio o problema da mandioca, que tem pouca escala aqui na nossa região. E não é uma matéria tão fibrosa assim, igual o sabugo é. Certo. E daí a nossa segunda opção foi o sabugo de milho, que tem em grande escala, tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, né? E o sabugo de milho, ele é um material bem fibroso, ele não é utilizado. Então foi assim que surgiu a nossa ideia do sabugo de milho. A mandioca aqui, o núcleo de mandioca no estado do Paraná, forte, bastante forte, é na região noroeste, né, Paranavaí, por ali. E aqui, de fato, tem-se a plantação de mandioca, mas para o consumo mesmo, né? A mandioca com a costela vai muito bem, né? Isso, sem dúvida. Então, não tinha aqui volume suficiente, partiram para esse tal de sabugo do milho, né? E aí, que estudo vocês fizeram? Como é que foi encontrado a solução do sabugo do milho? Através de material com fibras, etc., mas tem muito mais material com fibra também que poderia ser usado, ou não? A gente optou mais por usar o sabugo de milho, porque na nossa região, que tem a maior plantação e o material fibroso, a gente encontrou que é o sabugo de milho. Então, ele não é utilizado depois, é descartado e é fibroso. Então, a gente uniu as duas coisas para fazer o projeto. O sabugo de milho hoje, a licitação dele é para queima. É queimado, né? Ou fica no meio ambiente? O sabugo de milho, ele é descartado de novo no seu plantio. Então, ele não tem uma utilidade própria em si, né? É mais os grãos. É incorporado daí na terra. Isso, material orgânico. Certo. É fácil também a tal do plantio direto, é por aí, né? Colhe, depois já vem a máquina, faz o plantio direto, etc. Então, ele é incorporado à terra e, quando não, ele serve para ser queimado também. Muito bem. O Roberto falou para mim aqui, que confessou uma coisa meio que em off, que vocês choraram quando faltou matéria-prima, porque o que aconteceu? É que no começo a gente tinha que fazer alguns testes, né, que a gente estava em pouca escala. Então a gente começou por testes pequenos, com um sabugo em pedaço, um sabugo um pouquinho menor, e daí teve os desafios que falou, não, gente, agora a gente precisa em uma grande escala com mais ou menos uns 10 tijolos. A gente falou, meu Deus, mas como que a gente vai fazer com esse sabugo? Porque a gente estava pegando do vizinho, do povo ali, e a gente ficou um pouco meio desesperado. Sim, todo mundo ajudava. Mas deu tudo certo. A gente conseguiu na feira, com pamonha, nas barraquinhas assim. No sítio também o pessoal ajudou bastante. Não basta ser pesquisadora, tem que sair atrás da matéria-prima. Tem. Tá certo. Bom, aí, quando vocês... Só para poder também dar orientação ao pessoal que nos acompanha nesse Brasil afora, aqui em Santo Antônio da Platina tem uma festa muito tradicional, festa do milho, que acontece no dia de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade. Para terem uma ideia, no ano passado a festa do milho não teve, porque não teve milho, a produção de milho foi muito pequena, né? Houve a seca e acabou que não teve a festa por não ter a produção. Aí você se depara com essa situação toda, né? Como é que ia fazer se isso tivesse sido lançado já no ano passado, com essa falta de matéria-prima, né? Aí que vocês iam chorar de vez, hein? Realmente. Bom, agora, qual é o próximo passo?
que vocês estão pretendendo A gente para poder esse trabalho de vocês, fantástico, ir para o mercado? A gente pretende produzir mais para a gente realizar todos os testes necessários de absorção de água, resistência, compressão, para ver se ele se enquadra com o material para construção civil mesmo. Se a gente tem que modificar alguma coisa, mas continuar com o projeto. Mas está mais pertinho agora também, né, Ana Júlia? Agora Né, tá mais Clara? fácil. Está mais fácil, né? Depois de tanto percalço, tanto caminho percorrido, evidentemente que agora está mais fácil. E como é que foi a recepção dos Estados Unidos? Eu achei que a recepção lá foi muito positiva, tanto do pessoal da feira em si e tanto o pessoal que estava participando. Então, eu acho que eles foram muito receptivos. Tudo que a gente precisava, eles davam o apoio necessário. E também o pessoal que estava competindo, né, com a gente, que não era uma base de uma competição, mas era, assim, um intercâmbio cultural, né? Foi muita troca de cultura, de comida, então foi muito legal dessa parte dessa feira. Eu achei muito incrível. E os participantes todos jovens como vocês. Sim. Uhum. Os americanos se encantaram? Se surpreenderam com isso? Porque eles são os maiores produtores de milho do mundo. E, de repente, a produção de sabugo deles deve ser enorme, né? Deve ser não, é enorme, né? Chegaram a comentar alguma coisa com vocês sobre isso? Sim, teve vários avaliadores, né? No dia da apresentação, só passavam os avaliadores. Então, eles ficaram impressionados com o tijolo que a gente levou, né? Em si, o protótipo, o tijolo. E eles ficaram impressionados, falaram que tem um grande potencial de grande escala, sim. Uma outra jurada, enquanto a gente estava ali na feira normal, ela reconheceu a gente, entre tantos projetos, ela reconheceu e veio dar o parabéns pra gente, que o nosso projeto é muito, muito legal. Parabéns. Bem, da questão agora do tijolinho pronto. Tijolinho não, é pesado, viu, gente? Ó a largura disso aqui. Deve ter aqui uns 8 centímetros, mais ou menos. É por aí? Por aí. Peso danado. Muito bonito tijolo, acabamento fantástico. Agora, por curiosidade minha e da audiência, quantos sabugos para fazer um tijolo desse, mais ou menos? A gente utilizou, foi cerca de 500 gramas de sabugo. 500 gramas de sabugo. Pra fazer um Um tijolo. sabugo deve pesar o quê depois? Ele é seco ou ele vem? Ou tem que ser, Não, tem que ser seco. tem que ser seco? Um sabugo desse aí, então não é muita coisa não, deve ser aí uns 10 sabugos por aí. Ou um pouquinho mais que isso. Em torno de uns 10 sabugos. 10 sabugos para formar, então, um tijolo desse. E qual outra composição? Além do sabugo do milho, sabugo do milho? A gente utilizou na composição dele o cimento, a gente reduziu o uso de cimento em comparação ao tijolo ecológico A tradicional. porcentagem, quanto mais ou menos, Ana Júlia? 7% de cimento nesse, 7%. e o tijolo ecológico tradicional é 15%. Aham. A gente reduziu 8% Tá. na comparação das duas. Certo. Adicionou o sabugo de milho, o solo arenito e água. O arenito também não é qualquer arenito para dar liga, né? Tem que ter a argila Tem específica. específica para isso, né? E onde encontraram? Aqui na região mesmo? Isso a gente encontrou em algumas parcerias nas olarias, a gente entrou em contato para a gente estar conseguindo realizar, porque para a gente realizar o tijolo a gente precisa de uma máquina específica para prensagem, então a gente tinha que encontrar uma parceira mesmo que fabricasse esses tijolos. Certo. E encontrou, então, aqui numa indústria de tijolo em Santo Antônio da Platina mesmo, que tem aqui acho que umas 2 ou 3 tradicionais e tem essa que eu falei agora há pouco com relação ao tijolo ecológico produzido aqui, que já está no mercado há algum tempo. Muito bem. Agora, qual é o próximo passo de vocês? Produzir mais amostras para a gente realizar os testes. Pra gente continuar com o projeto. E depois disso, de tudo concluído... Aí a gente começa Qual é? a produzir para vender para o Brasil todo. É a nossa ideia inicial. Se tudo der certo nos testes, né, a gente conseguir um investidor também que ajudasse a gente, porque o processo também é demorado e também a gente precisa de parceiros, né? investimento, né? Exato. O tal do fio metal que move o mundo. Exatamente. Né? Sem ele não tem como fazer as coisas. Né? Tem uma boa vontade, encontra-se solução, mas para tocar um investimento aí é muito grande mesmo, né? Para poder fazer valer. Né? Ana, parabéns. Clara, parabéns. Obrigada. Que vocês continuem sempre inovando e que sirvam de exemplo para outros alunos aqui do SESI, Senai de Santo Antônio da Platina, e ao mesmo tempo para pessoas da idade de vocês nesse Brasil afora. E é o que a gente quer alcançar. Uma audiência muito grande do Brasil
e levar a esse pessoal esse trabalho fantástico dessas duas meninas. Você tem quantos anos? 17. 17? Ana? 17. 17 também. Portanto, gente, é de nova assim que se faz a revolução nesse mundo nosso. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada. Bem, gente, para encerrar a matéria sobre o tijomilho aqui no SESI, eu quero conversar com meu amigo Walter Francisco Lemos, o Chico, que é diretor do CDTI, Centro de Tecnologia e Inovação, da Prefeitura de Santo Antão da Platina. Chico, a Prefeitura também está atuando com relação a esse projeto das meninas do SESI. Perfeito. E, ao mesmo tempo, também lá no centro, incentivando outras inovações. Perfeito. Nós temos... Tudo bem? Prazer. Primeiro estar aqui com vocês. Obrigado. Nós temos o CDTI, que é o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia, implantado na nossa Prefeitura. E, realmente, para nós foi um prazer assessorar, ajudar e incentivar cada vez mais esse tipo de situação, esse incentivo à tecnologia. E o tijomilho caiu do céu para nós, né? Vamos falar assim, um projeto que nasceu dentro do SESI, Colégio SESI, e hoje está aí para o mundo. Então, para nós, nosso prefeito, também com forte apoio dele, para nós foi muito satisfatório poder ajudar essas meninas nesse projeto, principalmente na viagem que elas fizeram, em todo esse projeto que a gente vem conversando, e graças a Deus deu muito forte. Mais uma vez, uma parceria fechada com o Colégio SESI. Lá no seu departamento, o que está rolando de legal lá que pode, de repente, acontecer também da gente poder fazer um trabalho bacana, uma divulgação bacana, Perfeito. Dentro desta inovação tecnológica? Perfeito. O CDTI abrange cursos profissionalizantes. Nós temos uma parceria com o Sistema S, literalmente inteiro, desde SESI, Senai, Senac, Sebrae e por aí, parceiros. Sistema S. Sistema S são todos parceiros nossos. E dentre esses nós temos promotor de vendas, cursos técnicos profissionalizantes, promotor de vendas, recepcionistas. Está acontecendo neste momento, nessa data, no CDTI, o curso profissionalizante de pizzaiolo, que foi uma demanda que teve e a gente conseguiu. Mas o grande legal do CDTI é justamente isso, é a gente tentar fomentar, é a gente conseguir capacitar. Isso é uma coisa que o nosso comércio está dependente, capacitação profissional. E a Prefeitura, essa nova gestão, está empenhada em fazer isso, capacitar as pessoas para que consigam promoções, né, crescimento e a vida que segue. Mas o público tem se interessado? Porque de repente você ouve alguma coisa, né, Daniel? De que uma empresa quer vir para nossa cidade ou qualquer outra cidade, aí esbarra na falta de mão de obra, até por falta de interesse daqueles que pretendem trabalhar numa indústria. De repente não procura, não quer saber disso. Exatamente. Esse é um problema que nós estamos tentando solucionar, só que não depende só da nossa gestão, do nosso empenho, da nossa vontade. Diretamente ligado à pessoa que quer. Exatamente. Então, o núcleo, a estrutura está lá. Exatamente. Nós temos a capacitação. Sim. O porém é que geralmente as pessoas, eu não vou, ou até fazem a inscrição, vai um dia, não é mais o que eu quero. E o que a gente mais ouve é que assim, é muito longe de casa, não quero fazer. Gente, para quem quer trabalhar, para quem quer crescimento, para quem pretende alguma coisa, né, na vida, você tem que fazer. Indiferente, você pode não utilizar isso hoje, mas você vai utilizar amanhã. Então a capacitação serve para isso. E todo conhecimento, né, Chico? Exato. É para sempre, né? É para sempre, e nunca você pode esquecer que você aprende hoje, você vai usar amanhã, se não usar amanhã, depois de amanhã, e você sempre vai pode ensinar uma outra pessoa e Perfeito. etc. Né? Exatamente. Então esse é o foco principal do CDTI, é tentar fazer esta capacitação. Mas a gente primeiro tem que trabalhar com as pessoas para falar assim, eu quero me capacitar, porque realmente é complicado. Chico, obrigado. Sucesso lá no teu departamento. Fico à disposição, estamos à disposição. Obrigado. E que o pessoal possa, de fato, procurar Perfeito. o CDTI lá e possa se preparar para o mercado de trabalho. Curso técnico é muito importante. Eu diria até, viu, Chico, sem qualquer conotação, que um curso técnico bem feito é melhor do que você fazer uma faculdade à distância ou uma faculdade que não te dê uma garantia de conhecimento. Eu esqueci só de um detalhe, custo zero, tá? Todos os cursos gratuitos. Maravilha. Obrigado, Chico. Eu que agradeço, Arão. Obrigado. Bem, gente, finalizamos aqui a matéria com as meninas do SESI Senai, aqui de Santo Antão da Platina, sobre o tijomilho. Espero que tenham gostado. A gente volta muito em breve aqui no canal do Agro, falando mais sobre a nossa agropecuária. Abração bem apertado em tua família e até a próxima.